Rapaz, cresceu pra caramba, gente. Bom, eu não vou apresentar ele não, porque ele dispensa apresentações, né? E Davi tem sido muito presente na nossa vida quanto comunhão. Me recordo de uma situação sui generis durante a pandemia, que a gente precisava fazer um debate. E eu soltei o debate na mão do Davi para ele conduzir sozinho, não sabia o que fazer com o debate, acabou sendo um sucesso. E Deus tem sido misericordioso com a sua vida, abençoador, galardoador, né? E o trabalho do Davi é um negócio sensacional, levando a inspiração cristã para fora da igreja, né? E esse sim é um grande ministério. Ele vai falar um pouco para vocês sobre esse livro, né? Todos vocês têm ele aí, no final ele vai autografar. E Deus abençoe você nessa manhã, tá, cara? Que a sua palavra seja pro nosso coração. Amém? Bom dia, queridos, paz do Senhor Jesus. Obrigado, Mário, pelo carinho, toda a equipe da comunhão. É sempre uma alegria muito grande participarmos juntos das programações, sejam entrevistas, debates improvisados, né, Mário? Os textos, sempre que eu posso, sou um entusiasta da revista Comunhão. Um país como o nosso, tão carente de letras, tão carente muitas vezes de incentivo, queriam taxar livro no Brasil, só misericórdia de Deus, né? Queriam, assim, e quem está no front, eu estou todo dia na universidade, concluindo meu doutorado agora lá na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, você vê ali, na ponta, na universidade, na escola, a importância de uma revista que dura 20 anos. Louvado seja Deus pela comunhão. Você pode aplaudir o Senhor no nome do Mário, toda essa equipe tão carinhosa. Aplaude direito aí, pastor, pelo amor de Deus. O que é isso? Vamos lá. Celebrar um momento como esse, Agradecer ao meu editor, eterno editor Renato Fleischer, da editora Mundo Cristão, com 60 anos publicando literatura no Brasil, suprindo seminários teológicos, suprindo pastores, muitas vezes carentes, que não têm recursos, investindo livros em lideranças. Então, parabéns à editora Mundo Cristão, Mark Carpenter também, né, presidente da editora, pelo trabalho respeitado dentro e fora da igreja. Revendo amigos aqui, o Leandro, Emilton, pastor Brito, tão amado, reencontrando pastores tão queridos nessa caminhada. Há 23 anos eu tenho o privilégio de pregar aqui no estado do Espírito Santo, né? Não parece, mas eu já sou maior de idade, louvado seja Deus, né? Quem não me conhece, eu sou filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor. Infelizmente, eu sou a pessoa mais evangélica nessa sala. 4 bisavôs pastores e 4 bisavós. Não tem ninguém, tá desafiado. Cadê? Não tem ninguém aqui. Então, assim, só misericórdia de Deus. Eu sou predestinado, né, meus irmãos? Eu não escolhi. Eu penso seriamente na predestinação, porque eu não escolhi isso, né? 3/4 de sangue batista e 1/4 de sangue da presbiteriana independente. Meu bisavô Anísio Lago, minha bisavó Maria Lago, organizaram a primeira IPI de São Caetano do Sul. O outro bisavô, Antônio Filismino de Oliveira, minha bisavó Júlia, foram enviados pela Igreja Batista de Recife, para o interior de São Paulo, região de Marília, onde tem a PIB Marília ali. Por parte da minha mãe, mesma coisa, Igreja Batista da Lapa, minha bisavó Margarida, coluna de oração, meu bisavô José de Benedito, e eu tive a honra agora, em abril, de pregar no culto de 80 anos da primeira igreja batista em Lucélia, no interior de São Paulo, que meu bisavô construiu o templo, foi cofundador dessa igreja, bisavô russo, Stefan Paley, batiza o nome lá da rodoviária da cidade, minha bisavó Varvara, comunidade de batistas russos no interior de São Paulo. Então, assim, na minha família, todo mundo é pastor. O pai é pastor, o tio é pastor, o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga. Bate na árvore na frente de casa, cai 20 laranjas e 200 pastor evangélico, né? Então, louvado seja Deus por isso. Estamos lá na Primeira Batista de São Paulo, com o pastor Paulo Eduardo, mandou um afetuoso abraço para todos vocês. E 23 anos servindo. Hoje eu tenho dedicado, né, como o Mário falou aqui, chutando com as 2 pernas, né? Muito dedicado lá na reta final no doutorado, não é fácil, né? No Largo de São Francisco não é fácil. Minha orientadora também, ela é idosa, então ela passou turmas da graduação para lecionar
Então você imagina a sala de professores lá na USP, né? Está o ministro Alexandre de Moraes, o Lewandowski que leciona lá também, e a gente está ali, quer dizer, desenvolvendo um trabalho acadêmico na principal faculdade de Direito do país. Vai completar 200 anos a Faculdade de São Francisco. Então, assim, isso dedica a maior parte do meu tempo hoje. Orem pela nossa vida, amém, queridos? Ora por nós, né? Onde você olhar a gente ali, estamos juntos, amém, queridos? A nossa vitória é juntos, somos um corpo. Temos dedicado muito tempo a isso, mas também sempre servindo a igreja, sempre. Eu já tentei ser Jonas, fugir, não tem como. O púlpito brota na frente assim, então eu desisti de desistir. Louvado seja Deus, amém, queridos? Falei, não tem jeito. Então, sempre pregando. Foi uma alegria que vem do domingo, lá na Missão Praia da Costa, com o pastor Simonton, ontem com o pastor Abdala, lá em Guarapari. Hoje à noite estaremos na IEPV. Então, é uma honra servir esse estado, é uma honra servir a Igreja do Senhor aqui nesse estado que já tem esse nome tão bonito, né? Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sou pentecostal também, amém, queridos? Não, batista pentecostal assim, louvado seja Deus. E é sempre bom estar aqui. Só que teve uma notícia 2 anos atrás, não sei se você lembra, teve um traficante aqui do estado que foi preso. E o nome dele era Capeta. Então a notícia era assim: Capeta é preso no Espírito Santo. Só aqui, né, meus irmãos? Só aqui que tem essas notícias, né? Então é sempre uma alegria estar na capital Vitória. Bom, eu quero falar com vocês nesses minutinhos um pouquinho sobre o livro, né? Pega leve, seus problemas não são maiores que Deus. 4ª obra nossa pela editora Mundo Cristão, a convite do Renato, diante dos desafios tremendos que nós enfrentamos com a questão da saúde mental. A questão da saúde mental não só nas igrejas, no Brasil, mas na nossa própria vida. Você sabe, 2 dados alarmantes. Primeiro, o Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde o país mais ansioso do mundo. Beira 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. Esse é um dado pré-pandemia. A tendência é que tenha se agravado esse dado. Só para você ter assim, uma dimensão. O Brasil é quase 10%. O segundo lugar, que é Paraguai, depois Austrália, Nova Zelândia, eles estão na casa dos 7% da população. Então o Brasil destoa do restante do mundo nessa questão. O brasileiro é um povo ansioso, é um povo apavorado, é um povo angustiado. Teve uma mulher que me disse esses dias assim: pastor, estou tão derrubada, mas tão derrubada que se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro vai ter que me levantar. Eu falei assim, misericórdia, né, meu irmão? Né? As pessoas, às vezes, derrotadas de início, cansadas. Isso, e não só a questão da ansiedade. O outro dado que eu queria citar, da Fundação Oswaldo Cruz, é que o brasileiro não dorme direito. 73% dos brasileiros não dormem adequadamente. Tem distúrbios no sono, apneia, acorda, terror noturno. Então, quer dizer, um povo que não descansa, um povo ansioso. Agora, a palavra do Senhor, quantos amam a palavra de Deus? A palavra do Senhor é um repositório da sabedoria divina para nós. Então, o objetivo do livro foi justamente esse, foi revisitar textos da palavra de Deus, orientações bíblicas que estão sendo pouco pregadas. Eu, inclusive, fiz levantamento de séries de pregações das igrejas, material denominacional nós estudamos. E aí nós identificamos um conjunto de temas que estão ausentes das pregações. E eu queria, então, cada um dos capítulos, como estão entendendo, amém, 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 nós reunimos essa informação, fizemos uma pesquisa do zero, clássicos da teologia, pontos de contato com a cultura brasileira. E aí a gente, então, montou essa estratégia nessa obra, né? Então, vamos lá. O primeiro capítulo, a gente coloca, né? Desabafe, lamente e chore. O ato de desabafar, lamentar, é uma prática cristã. Você sabe que o lamento sumiu das igrejas. O lamento é uma das orações elementares nos Salmos. Ações de graças, adoração. Salmos é o livro dos louvores a Deus.
E qual que é a beleza dos salmos, de acordo com o Dietrich Bonhoeffer? É que os salmos, não apenas Deus fala conosco, nos salmos, os salmos eles também falam por nós. Quantas vezes, pastores, nós não sabemos nem orar direito. Paulo falou isso, não falou, não sabemos orar como convém. E aí muitas vezes nos salmos nós vamos encontrar a gramática que nos falta, as palavras que nos escapam. E quando nós encontramos o livro dos Salmos, nós vamos ver vários salmos de lamento. Na cruz do Calvário, Jesus não sussurrou, ele gritou, bradou em alta voz, Deus meu, por que me desamparaste? Então o que é desabafar? O que é desabafar? Desabafar é expelir o veneno que está dentro de nós, tirando o nosso bem-estar emocional, espiritual. E tem pastores que não desabafam, não lamentam. Tem igrejas que não desabafam, não lamentam. Das duas, uma, meu irmão. Primeiro, ou a pessoa explode. Segundo, ou a pessoa implode. É o que a Bíblia mostra, que a prática pastoral nos mostra todo dia. Pessoas que não são ensinadas a desabafar, a lamentar diante de Deus. Quer dizer, a pessoa vai acumulando tristeza, rancor. De repente a pessoa fica estúpida. De repente a pessoa fica ríspida. Começa a maltratar os outros. Dá resposta atravessada. Você é um pastor, mas tá cansado, começa a falar. Eu fui levar minha esposa num restaurante, a Natália, era para ser um momento feliz, romântico, meu e dela. Eu cheguei no restaurante, o garçom falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Eu falei, eu quero ir embora. Como é que faz para vir embora? A pessoa nem percebe que começa, já viu gente assim? Começa a falar, vomitar suas insatisfações nos outros que não tem nem culpa da sua vida. O pastor chega nervoso, chutando os outros, gritando com os outros. Peraí, por quê? Porque muitas vezes não tem o hábito de desabafar, joga nas pessoas. Eu, quando estou ficando insuportável, minha esposa me interdita. Louvado seja Deus. Ela fala, Davi, eu não estou te aguentando, vai orar, sai de perto de mim. Eu tenho acordos com ela. Quando fala, você está falando isso, eu não tenho como resolver, ela me diz. Vai orar, vai para o quarto orar, vai colocar isso diante de Deus. Eu recolho a minha insignificância, vou lá, oro. Agora, tem gente que não explode, mas a pessoa implode. Já viu isso? Vai guardando, vai ficando aquela pessoa rancorosa. O filósofo René Descartes, ele fala sobre isso. Ele fala que tem gente que fica vermelha de raiva, né, que explode, e tem gente que fica branca de raiva. Quer dizer, ela guarda, né? E é aquela coisa, a vingança é um prato que se come frio, já viu isso? O pastor falou com o meu irmão um dia, a irmã está muito rancorosa. Estou rancorosa? Não, pastor. Veremos se eu estou rancorosa, né? Já viu gente assim? Vai guardando e a pessoa implode internamente, ou seja, tem burnout, tem pensamentos autodestrutivos, pensamentos suicidas, crescimento alarmante do número de pastores que se matam e tentativas de suicídio entre pastores. Então, o desabafo é um dos remédios bíblicos. Os salmos, colocar diante de Deus. E quem nos incentiva? O próprio Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, queridos? Jesus nos chama para ele. Ele não diz, vá ao culto, vá ao pastor, vinde a mim. E muitas vezes nós falamos com todo mundo, fala com o tesoureiro da igreja, fala com o diácono, fala com o auxiliar, fala com a esposa, fala com o filho, fala na internet, conversa com os animais, com o cachorro, conversa com o passarinho, conversa com a Alexa. Alexa, toca a trombeta do Apocalipse. Alexa, faz isso. Alexa, conversa com seres inanimados. Quem lembra aquele filme O Náufrago? Lembra o filme com o Tom Hanks, né? Tem o personagem dele, o Chuck Norris, conversa com uma bola de vôlei, meus irmãos. Como é que é o nome? O irmão Wilson. Louvado seja Deus pelo irmão Wilson. Conversa com a bola de vôlei, conversa, mas não faz uma oração. Eu vi uma imagem esses dias na internet, assim, a pessoa entrando pro quarto de oração. Aí um gatinho, assim, rastejando. A pessoa saindo do quarto de oração, um leão, né? Aí a imagem de um leão saindo renovado da presença de Deus. Nós precisamos, então, reaprender a desabafar diante de Deus. Reaprender a lamentar. Quando Jerusalém caiu, quando Jerusalém foi destruída, aí tem Lamentações, o livro profético das Lamentações. Aprender a lamentar, aprender a vivenciar um momento de dor. O lamento é diferente da murmuração nas Escrituras, que é outra confusão que eu vejo vários pastores fazendo. Uma coisa é murmurar. Murmuração é pecado nas Escrituras. É pecado. Foi um dos pecados que impediu
De acordo com 1 Coríntios 10, Israel de entrar na terra prometida. Paulo fala, ó, não entraram por causa da idolatria. Obrigado. Não precisa, muito obrigado. Obrigado. Por causa da idolatria, por causa da imoralidade sexual e por causa da murmuração, eles não entraram a reclamar. Então, reclamar, praguejar, reclamar, isso não. Agora, ao lamento é a honestidade brutal diante de Deus que mantém a fé. Amém, queridos irmãos? Que mantém. A Bíblia fala de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Tem pastor que é incapaz de chorar com Deus, porque ele próprio não chora com Deus. Então, para a gente se questionar se o nosso coração, às vezes, se tornou um deserto, tem uma lágrima no nosso rosto mais, sabe? O cristianismo, Jesus, ele implodiu as concepções heróicas do passado. O que era um herói no passado? Era o valente, é o que morria matando, né? É o que a gente fala no Brasil, né? Caía atirando, a gente fala. Quer dizer, é um herói que morria numa batalha. Ou a morte filosófica, né? Sócrates foi condenado injustamente, então ele tinha que tomar o cálice de cicuta, abnegado, uma atitude, né, estoica. O evangelho implodiu as concepções clássicas, porque Jesus agonizou na cruz. Jesus agonizou na cruz do Calvário. Lamentou, Deus meu, por que me desamparaste? Então, no Antigo Testamento, os profetas choram, os sacerdotes choram, os reis choram, mas no Evangelho, o Todo-Poderoso chorou. O teólogo Orígenes não hesitou em escrever assim, as lágrimas de Deus. Cristo chorou. Ele chorou na morte de Lázaro, ele chorou por Jerusalém, que matava os profetas. Hebreus diz que Jesus chorou várias vezes, em alta voz ele chorava, ele era visto chorando. Então as lágrimas crísticas, elas dão dignidade à nossa tristeza, elas nos dão liberdade para chorar, que possamos praticar essa disciplina espiritual, amém, queridos irmãos? De aprender a lamentar, de aprender a ouvir, né? Tem uma frase assim no livro, existem coisas que nós só vemos com os olhos molhados. Tem coisas que nós só percebemos nos momentos de dor. A minha mãe ficou internada 94 dias por causa do Covid, ela está em cadeira de rodas hoje, ficou com sequela por causa do Covid. Eu contei algumas experiências desse período, como que a gente cresce em períodos assim. A minha filhinha também, né, a Maria, quando a Maria ela ia nascer, a minha esposa fez ultrassom, e aí a equipe médica viu que os pés da minha filha, eles eram os dois entortados ao contrário, para trás. Eles pensei assim, era uma deficiência congênita. Então os pés dela eles eram completamente inclinados. Muito difícil, foi um momento difícil, né? A gente estava ali, a minha esposa estava tão feliz, grávida e tal, nossa primeira filha. E aí chegou aquilo ali, a gente quer ficar forte ali, mas aí recebeu aquela notícia, similar àquela notícia. E eu lembro que minha esposa ficou muito arrasada aquela noite e chorando. Aí eu peguei e falei com ela assim, Natália, vamos colocar isso diante de Deus, né? Vamos orar, ficamos quebrantados aquela semana ali. E falei, vamos colocar isso diante de Deus, vamos lamentar diante de Deus. Vamos ficar praguejando. A gente tomou uma decisão, quando você está entendendo? Como casal, a gente tomou uma decisão, vamos orar. E como nós crescemos como casal nesse período. Como foi bom pra gente esse período. Sem ufanismo, sem nada, mas orando, colocando diante de Deus a vida da nossa filha, né? Nossa vida, nós nos aproximamos como casal, nos aproximamos de Deus, fomos atrás do tratamento, aí descobrimos que tinha um tratamento, olha que bênção, né? Deus abençoe a medicina, os médicos, amém, queridos irmãos? Deus abençoe. Então, o que aconteceu? Descobrimos um médico, olha o nome do médico, Marco Túlio Canela, esse entende de canela. Eu falei, eu quero que esse aí cuide. Fui lá no ortopedista, ele falou, olha, tem tratamento para sua filha, a gente pode remodelar o pé dela com gesso, tem um tratamento, a gente vai quebrar o pé dela, vai remodelar. Foi 1 ano e meio de tratamento da minha filha. Hoje, pela misericórdia de Deus, ela ficou curada, ela corre, anda de skate, luta, chuta as pessoas, louvado seja Deus. Aplauda o Senhor Jesus, ele é misericordioso. Agora, o ponto que eu queria dizer não era nem tanto testemunho, mas foi esse período, quando você está entendendo, amém, queridos? Esse período de fortalecimento, de musculatura. Então, lamentar, esse é o capítulo que abre. É um ensino que sumiu.
Sumiu das igrejas, não tem série de pregações, lamentações. É tudo triunfar. Então vai virando uma fé cristã infantil. Uma fé cristã... Claro que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de prantear, há tempo de calar a boca, meus irmãos. Às vezes a igreja, calada, ela é profeta, louvado seja Deus. Porque se você fala na hora de ficar calado, você está em pecado. Não foi algo que Jesus falou que impressionou Pilatos. Pilatos era governador da 12ª diocese do Império Romano, gente. Criado, educado no Senado Romano, os maiores oradores de todos os tempos. Até hoje, a gente estuda, é a retórica romana. Até hoje, os manuais são os manuais de Cícero. Neurolinguística, blá, blá, blá. É tudo que Cícero já ensinava. Eles refinaram e levaram à perfeição a oratória grega. Demóstenes ficou para trás, perto de Cícero. Eles acrescentaram novas etapas no raciocínio do orador. Até a memorização do discurso. É impressionante a oratória romana. É o padrão até hoje. Aí, você acha que qualquer pessoa impressionava um programa? O que impressionou Pilatos não foi algo que Jesus falou, foi Jesus ter ficado calado. Foi a resignação. Ele falou, você não vai falar nada. Você é inocente. Como que você fica aqui? Foi isso que ele não entendeu. Ele não conseguiu entender. Ele não entendeu. Então, nós, na pandemia, um falatório. E muitas vezes era para a gente estar só de joelhos ouvindo mais a voz do Espírito Santo de Deus. Momento de ouvir, momento de lamentar, momento de sentir a dor das pessoas. Entende? Eu fui como embaixador da Visão Mundial sepultar as crianças que foram assassinadas nas chacinas nas escolas do Brasil, desde o Realengo. Eu tive que ser interditado porque chegou num limite emocional meu. Mas fui lá em Suzano sepultar as crianças no Colégio Raul Brasil. Fui lá na creche Aquarela, em Saudades, em Santa Catarina, o sangue das crianças no chão. O sangue das crianças no chão. E aí eu ia conversar com alguns pastores, eles falando de arma comigo. Eles falam de arma. Eu falei, que vocês são discípulos de quem? Eu não sigo Maomé, eu sou servo de Jesus. Jesus não tem um verso que ele manda a igreja os pegar em arma. Não existe isso na Bíblia. Eu não sei que Bíblia que as pessoas estão lendo. Jesus não chamou cruzados, ele chamou crucificados. E aqui eu começo a pregar, né? Mas era só para falar do livro aqui, olha só. Aí, o segundo capítulo é cultive a virtude da humildade, que sumiu do púlpito brasileiro. Por isso que todo mundo doente mental. Doente mental, literalmente, de enfermidade de saúde mental. Tem pastores que o cara acha que ele é Deus. O cara tem 2 neurônios, gente. Um jumento, relincha quando fala. Acha que é um teólogo. Não teve uma ideia original, não fala nada interessante. E cheio de empáfia. Dá vontade de falar, para de relinchar, pelo amor de Deus. Se acha uma empáfia, uns predinhos feios, umas pessoas cafona, se acha o arquiteto, se acha o Queops, a pirâmide do Egito. Precisa ler o Evangelho. Precisa sair da lógica demoníaca do beija-mão para a lógica do lava-pés do Senhor Jesus. Então a humildade abre portas para a saúde mental. Pastores arrogantes, pastores ensimesmados, pastores Salomão, na juventude foi uma bênção, mas na velhice a Escritura diz que o coração dele não era íntegro como o do pai dele, Davi. E ele começou a se apaixonar pelas mulheres estrangeiras. E ele começou a construir altares para as mulheres estrangeiras, os deuses, os demônios que elas adoravam. E está escrito nas Escrituras que na velhice Salomão construiu o altar para Moloque, para Astarote. Começa a elencar os templos que ele construiu nos cantos de Jerusalém. O que adianta você construir um templo para Deus na juventude e um altar para Moloque na velhice? Então, a humildade é o que mantém a nossa sanidade. Amém, queridos irmãos? E é a lição que nós devemos aprender com Jesus. Isso não é ensinado em outro lugar. Na época de Jesus, por exemplo, eu mostro no livro que Aristóteles chamava a humildade de vício.
É o evangelho que implodiu isso. E a humildade se torna uma virtude. E Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a lição para uma vida leve, é a lição que todo discípulo precisa aprender com toda atenção e cuidado. É só o evangelho que ensina isso. Já está no Antigo Testamento a condenação do orgulho. Mas Jesus coloca a humildade de forma sem precedentes no centro da vida moral, da ética cristã. Por quê? Porque Deus não pode se exaltar, ele já é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é eterno, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele é todo poderoso, todo glorioso, todo vitorioso, ele é perfeito. Amém, queridos irmãos? Ele é perfeito. Não tem como Deus se exaltar. Agora, a revelação é essa. Ele se esvaziou, Filho de Deus, Jesus, e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Então o evangelho, ele zerou a narrativa humana. Nada foi dito maior do que isso. Quer dizer, o Deus onipotente, criador de tudo que existe, transcendente, se esvaziou de sua glória. Não se esvaziou de sua divindade, mas se esvaziou de sua glória por amor aos pecadores. Não há nada a ser dito depois disso. O cinema, Hollywood, não tem o que dizer. Eles apenas emulam a narrativa do evangelho. Eles podem copiar, retrabalhar, mudar os nomes, mas não foi criado. Shakespeare não foi capaz de criar uma história maior. Quem está entendendo, em nome de Jesus, o poder do evangelho, a grandiosidade da humildade de Cristo. Então, Charles Spurgeon dizia, eu jamais usaria uma coroa de ouro na terra que o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Então, eu mostro no capítulo 2 a importância da humildade. Tem pastor que tem síndrome de salvador do mundo. Você às vezes não fala, mas se comporta de uma maneira como se o mundo dependesse de você. Como se tudo dependesse de você. Então, em nome de Jesus, vamos aprender mais novamente sobre a virtude da humildade. Vamos seguir o caminho do Senhor Jesus. Mais alguns minutinhos aqui, ó. Terceiro capítulo, eu falo sobre ciclos de descanso, que está na primeira página da Bíblia. É outra coisa. A gente vive numa sociedade que as pessoas colocam o descanso no final de tudo, se der tempo, né? Se der tempo, aí eu descanso. Só que na Bíblia é diferente, o descanso vem primeiro. Na primeira página da Bíblia, Deus criou o ser humano no sexto dia e no sétimo dia Deus descansou. Olha que interessante. O primeiro dia completo do homem e da mulher foi um sábado. Eles foram criados no sexto dia e o primeiro dia deles foi um dia santificado. Foi um dia consagrado, foi um dia de deleite na presença do Senhor. Foi um dia com Deus. E a partir daí, eles então cultivaram o jardim, saíram para o trabalho. E isso é um erro recorrente na vida dos pastores, de não se cuidarem, de não ter férias, de não ter tempo com a esposa, de não ter tempo com os filhos, com os netinhos. Então, isso eu falo, eu estou falando aqui, eu cresci numa casa que meu pai teve um burnout por causa da igreja. Meu pai teve um burnout. Eu vi meu pai pastoreava a comunidade evangélica em São Caetano do Sul, cultos com 5.000, 4.000 pessoas nos anos 90. Os pastores iam dormir, muitos aqui, às vezes iam naquela época lá, não eram nem pastores, nem convertidos na época, mas Caio Fábio pregava lá na igreja, o Robson Rodovalho dormia na minha cama, o pastor Jorge Pinhares dormia na minha cama, Marco Antônio Peixoto, esse pessoal todos, o Ludmila Feber, Alda Célia, os missionários do avivamento de Pensacola nos Estados Unidos, de bênção de Toronto, que se imaginar, dente de ouro, tudo isso eu já vi, louvado seja Deus, meus irmãos. Aqui é a igreja raiz, turma do print, quem lembra disso? Louvores da garotada, Kings Kids. Bom, eu estou terminando o livro, Breve História da Igreja Brasileira, esse é para depois. Mas estou 7 anos escrevendo esse livro sobre os relatos. Quer dizer, eu já fui do Ministério de Retroprojetor, louvado seja Deus, meus irmãos. Quem lembra? Mimeógrafo na escola dominical, né? Então, assim, a gente viu o Rubem Alves falando na igreja. Então, assim, Rubem Alves, da igreja presbiteriana, vindo com Rubem Alves. Então, assim, era outra época. Cada vez que eu vou reencontrar os pastores, preguei no aniversário agora da presbiteriana Betânia, lá no Rio, até o Elias lembrando tantas histórias maravilhosas do reverendo Antônio Elias, e a gente ouvindo, lembrando. Quer dizer, e lembrando justamente disso, de crescer num lugar tão assim agitado e ver quantas pessoas no curso do tempo enlouqueceram na mente. São irreconhecíveis. E a pessoa
muda a teologia, muda tudo e não assume que errou, que não soube descansar. Não consegue confessar. Eu podia ter descansado mais. Eu podia ter escutado mais Jesus. Pegar leve, que o fardo dele é suave, é leve. Nós não somos salvadores de nada, meus irmãos. Ao contrário, Paulo fala assim, olha, cuida bem da tua vida e da doutrina para você salvar você mesmo. Quem sabe os que te escutam, né? E muitas vezes a gente esquece disso. O pastor, ele pensa que as regras valem para os outros, mas as regras não valem para ele. Ele tá acima, como se ele estivesse acima das regras. Como o rei Uzias, ele era uma bênção no início. Tantas vitórias que ele conquistou, ele começou a confiar no currículo dele, ele se achava acima das regras. Foi lá queimar incenso, ficou leproso. Então, que Deus nos abençoe, período de descanso. Deus deu aos pastores no Brasil capacidade de desfrutar também a vida. Amém, queridos irmãos? Jesus falou, você está ansioso porque olha para o lírio do campo. Você precisa de beleza na alma, beleza na vida. Aprender a contemplar um quadro, uma música, a natureza, respirar. Senão você fica uma pessoa chata, insuportável, ninguém te aguenta, nem você te aguenta. Eu vi um menino orando um dia num culto assim, eu me repreendo em nome de Jesus, louvado seja Deus. Ninguém repreendeu ele mesmo se repreendeu, meus irmãos. Ele mesmo tomou essa decisão e ele mesmo se repreendeu. Você não vai encontrar... Eu estava quinta-feira em Paris, de férias, voltando para o Brasil, e a gente visitou lá o Palácio de Versalhes, a sala de espelhos, né? E eu fiquei olhando lá a sala de espelhos. Gente, você não encontra o sentido da vida numa sala de espelhos. Dá náusea uma sala de espelhos. Pessoa cercada de si, olhando para si. Menos, tem um que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus. Amém, queridos? Então, cria ciclo de descanso. Então, tem um capítulo falando como fazer isso. Como que é importante, como que Jesus tinha ciclos de descanso, ele quebrava a expectativa das pessoas, o tempo inteiro ele quebrava, porque ele estava em contato com o Pai, ouvindo o Pai, então ele descansava. Então tem um capítulo inteiro sobre isso. Aí, examine regularmente, já vou concluir, só vou ler aqui os próximos para a gente orar. Examine regularmente a sua vida, passa rápido o tempo aqui, e vamos lá, o pastor Brito vai brigar comigo, vou terminar, pastor, vamos lá. Examine regularmente a sua vida, né? O ato do autoexame, né? Minha mãe chamava isso de simancol, né? Simancol. Ter noção, peraí, eu vejo muito pastor sem noção, ele acha que é tudo. Ele acha que ele é arquiteto, ele acha que ele é engenheiro, ele acha que ele é poeta, pelo amor de Deus, acha que é jogador, acha que é lutador de jiu-jitsu, acha que é influencer, você tem que decidir quem que você é. Examinar esse falta de autoconhecimento, de enxergar as próprias limitações. Então, pessoa, quando ela não examina, examine-se, pois o homem a si mesmo. Conhecer seus pontos fortes, conhecer suas limitações, suas deficiências. Aquele que julga está de pé, vigie para que não caia. Conhecer, não, peraí, eu não vou brincar com isso. Eu não vou até aqui, não, eu sei qual que é a minha... Então eu tenho que ficar firme aqui, que vale ter uma vida na presença de Deus, amém, queridos? Casamento abençoado, uma família abençoada, é isso que vale a pena na vida. Então, falar sobre o exame regular, cuidar do corpo. Vou até pular essa parte aqui, meus irmãos. Olha só. Cuidar do corpo movimentar. Tem um artigo que eu coloquei aqui no livro que fala que ficar sentado é o novo cigarro. As pessoas só ficam sentadas no computador, ficam sentadas assistindo coisa, ficam muito tempo sentado e comprometendo, às vezes, uma pequena caminhada por dia, que não custa nada. Uma volta no quarteirão é provado que já a pessoa vive mais, já melhora, já reduz um monte de coisa drasticamente. E você vai ver Jesus andando, você vai ver, né, como que Deus tem princípios tão impressionantes sobre o cuidado do corpo. Nada de você virar marombeiro, não é isso que eu estou falando, não. Nada contra os fortões aí, não. Mas cuidar do corpo, a frase famosa do John Wesley, né, que de cuidar bem daquele corpo que o Senhor deu a ele para cumprir o propósito. Sexto, manter a higiene mental. Outra questão muito importante, manter tudo que nós estamos vendo aqui, né? Tem um mar bonito ali, esses prédios todos, ó, é bem concreto e tal. Tudo isso estava na cabeça de uma pessoa primeiro. Tudo isso veio primeiro de uma ideia, de um plano, de uma visualização, e aí vai assumindo forma de viaduto, de avenida, de concreto, de prédios, de estruturas. A importância da higiene mental no mundo saturado de imagens. O que nós estamos lendo? O que nós estamos assistindo, vendo? Então, mais uma vez, parabéns à editora Mundo Cristão, a Comunhão, produz conteúdo que edifica, amém, queridos irmãos? Olha essa confusão aí de abertura da Olimpíadas, né?
Quer dizer, há uma guerra cultural. Como é que está a nossa mente? Quais ideias a gente acalenta no nosso interior? Todas as ações estão antes, primeiro, sendo gestadas na nossa mente. Na nossa mente. Então, assim como o relâmpago prenuncia, né, o trovão, o pensamento prenuncia as ações. Então, tem um capítulo sobre a higiene mental. 7, celebrar, orar e agradecer. Importante de comemorar datas especiais, de construir boas memórias com os filhos, com os netinhos, fazer esse esforço. É o contraponto. Quem sabe aprender a lamentar, mas aprender a celebrar também, amém, queridos irmãos? Tem um culto que parece o funeral de Deus, pelo amor de Deus, né? Jesus, você vai jejuar, seus discípulos não jejuam, Jesus deu uma prova. Mas não é hora de jejuar, não. É certo jejuar na hora que o noivo está com eles. O noivo vai ter hora de jejuar, mas agora é hora de celebrar. Eu tô aqui. Então, Jesus fala sobre a importância de celebrar. Jesus estava nas festas. Tem pastor que não consegue falar uma coisa agradável. Senta na mesa, está todo mundo feliz, comendo uma comida. A pessoa começa a falar problema. A minha mãe está doente, com pós escorrendo. A pessoa comendo pudim, ela olha assim para você, assim. Não tem um assunto, uma palavra de bem-querência, não tem um louvor nos lábios. Amanda louvou aqui, que bênção. Quantos foram abençoados pela Amanda? Foi uma bênção. A pessoa não canta uma música, não celebra. Então, a importância de celebrar, a importância de ser uma disciplina espiritual, opção. Alegrem-se no Senhor. Novamente digo, alegre-se. Aprender a celebrar, compartilhar uma refeição. Aqui, ó, antepenúltimo. Não comente todas as notícias do mundo. Não comente. A pessoa acha que a pessoa superestima a opinião dela, gente. Não pode ser assim. Pastor não pode cair nessa cilada. Quem já viu aqui uma foto do mundo, do planeta Terra, antes da sua opinião e depois da sua opinião? É impressionante. É uma coisa impressionante. A minha filhinha estava cheia de opinião. Tudo ela tinha opinião. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Olha essa foto aqui. Aí eu mostrei a foto do mundo antes e depois da opinião dela. Aí ela já moderou agora. Papai, é interessante. Você acha que você tem que falar de tudo. Você acha que você tem que... E você vai entrando num frenesi. De repente você está fazendo coisa sem raciocinar, sem pensar, por impulso, precipitado. Leia os provérbios. A gente tem que ser pronto a ouvir e tardio para falar. Hoje o pastor fala o que ele quer, depois ele pensa, contar nas consequências. Os pastores invertendo uma angústia, uma agonia, um negócio de tudo que tem que posicionar. As pessoas queriam ter matado Jesus no início do ministério. Herodes queria matar ele, bebê, quiseram apedrejar Jesus. Jesus falou, não é chegada a hora. Tem a hora, tudo tem a hora, amém, queridos irmãos? Às vezes você está na hora de ir para a cruz, mas o outro não está, deixa o outro ainda lá. Deixa o outro no tempo dele. Cada um sabe a quem vai prestar conta, que é o Senhor. Cada um sabe o rebanho que tem. Cada um sabe o dom que recebeu de Deus. Quem recebe essa palavra? Amém, queridos? Então, prudência. Não comentar todas as notícias do mundo. Penúltimo, eu só estou lendo aqui que nutrir a paciência, que é fruto do Espírito Santo. A paciência é fruto de Deus em nós. O ódio é obra da carne. A paciência é fruto do Espírito Santo. Mais vale conquistar a si mesmo do que dominar uma cidade, a Bíblia diz. E por último, desenvolva relacionamentos significativos. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Desenvolver relacionamentos. Não confunda ser amigável com ser amigo. Nós temos que ter amigos. Você precisa de aliados. Deus nos fez assim. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de aliados. Orar pelas pessoas. O que você tem feito pelos seus amigos? Você cumprimenta. Você não faz nada demais cumprimentando, gente. Jesus falou que até os pagãos se cumprimentam, não falou? Tem crente que nem isso faz, se cumprimenta. Você está endemoniado? Qual que é o seu problema? Você tem um encosto aí? A pessoa não sorri, não cumprimenta. Coração feliz, aformoseia o rosto. O semblante muda. Estevão estava sendo apedrejado e eu vou orar. E aí o rosto dele era como um anjo. Ele estava orando, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então que Deus te abençoe. Pega leve, amém, querido irmão? Com Jesus. Jesus falou assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. É a imagem de um animal de carga. Com 3 características. Ele está, primeiro, exausto, cansado. Exausto, sem força. Ele está sobrecarregado, levando peso acima da capacidade dele. E terceiro, desorientado, sem rumo. E aí Jesus fala,
Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse jugo pesado do pecado, da culpa. Tem perdão para a nossa vida, amém, querido? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. Não viver de fachada, não viver com relacionamentos significativos, sem esse peso do pecado, mas com Jesus. E eu os aliviarei. É um descanso que só Jesus tem para nós. Não é o descanso só de férias, não é o descanso só... Quantos pastores dormem nas camas mais caras, têm os enxovais mais requintados, mas não dormem direito, que tem a consciência de pecado. Tem os relógios mais caros, mas não tem tempo para a família. Está errado. Possamos ouvir o convite do nosso Senhor. Já lemos coisas sábias dos filósofos, mas ninguém jamais falou isso que Jesus falou. Vinde a mim. O Senhor nos chama para Ele, para uma vida mais leve com o Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra que tem tantos ensinamentos, um manancial. Como diz Colossenses, no Senhor, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Dá-nos sabedoria para viver, Senhor. Não apenas o conhecimento teórico, mas o conhecimento aplicado na prática. Nós oramos, sabemos, ó Pai, das lidas do ministério. Como é difícil, Senhor. Como é difícil, Senhor, pastorear, como é. Mas a Tua palavra diz também que é uma ocupação nobre, digna. Por isso, ó Deus, nós oramos por um fortalecimento, que tenhamos um semestre abençoado nos ministérios, ó Deus. Semestre de colheita, um semestre abençoado em cada igreja, cada departamento, cada seminário aqui representado, projeto missionário aqui representado. Abençoe os casamentos, abençoe, especialmente nós pedimos, a nossa saúde mental, emocional. Pessoas que estão por um triz de fazer uma loucura, com pensamentos errados, pensamentos confusos, pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos, remoendo o passado, cheio de rancor. Passa o Teu sangue na nossa vida, purifica-nos, ó Deus, numa manhã como essa. Santifica as nossas vidas, santifica as nossas motivações, santifica as nossas intenções. Abençoe, Senhor, as autoridades presentes, Senhor, meu amigo vereador Davi e as outras autoridades, o processo eleitoral, dá sabedoria para a igreja, Senhor. Se posicionar com amor, se posicionar com sabedoria, à luz da Tua palavra. Ó Deus, queremos brilhar a Tua luz em vitória no estado do Espírito Santo, na nação brasileira. Queremos salgar, Senhor, queremos fazer a diferença e sabemos que isso começa em nós, com vidas que estão vivendo o Evangelho. Guarda, nós te pedimos e oramos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, oramos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.